Sejam bem-vindos a mais um Cultive, que é o nosso devocional em vídeo da Primeira Igreja Batista no bairro São João. E nesse vídeo nós estamos completando o número 50. São 50 edições do Cultive, 50 vídeos, 50 devocionais. Já estamos aí ultrapassando os 60 dias de quarentena, mas nós no Cultive estamos completando o nosso vídeo de número 50. E que bom que Deus nos trouxe até aqui, que bom que Deus nos permitiu usar dessa ferramenta do vídeo, do canal do YouTube da nossa igreja, para poder nos auxiliar nesse período de adversidade, a manter a nossa espiritualidade em dia, a manter o nosso desejo pela busca pelo Senhor e pela sua presença suprida. E hoje nós vamos falar sobre momento de adversidade mesmo, Vamos falar sobre o deserto e o que ele traz para a nossa vida. Em Êxodo capítulo 8, versos de 1 a 3. Êxodo capítulo 8, versos de 1 a 3. Recentemente eu fiz um estudo online com a juventude e com os irmãos da nossa igreja, porque a live da nossa juventude é frequentada por todo mundo que quiser, toda terça e quinta às 8 da noite, já estão convidados a participar no Facebook da igreja e no Instagram da juventude. Na última quinta-feira nós falamos sobre isso, falamos sobre a memória, o passado que perdemos, a vida antes da quarentena e a história que estamos escrevendo. E concluímos com a seguinte afirmação: a Bíblia diz que precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e nós precisamos guardar na memória deste momento que nós estamos vivendo aquilo que nos trará crescimento para quando esse momento acabar. Esse texto está falando sobre isso, sobre a experiência da adversidade, o que ela pode trazer para a nossa vida. E aí o texto diz assim: tereis o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhas vida e vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu, nem teus pais conhecias, para que entendessem que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Primeiro a gente tem que fazer esse paralelo entre a nossa experiência e a experiência de Israel no deserto, fazer as devidas separações. Aqui o povo estava num processo de adequação depois de sair do Egito para entrar na Terra Prometida. Deus tem um propósito para o povo, mas o povo precisa estar no ponto certo, no tempo certo, para que ele seja assim capaz de corresponder à expectativa de Deus em seu projeto de salvação. O momento que nós vivemos é outro. Deus não está nos preparando para um projeto de salvação, porque esse projeto já aconteceu e os seus efeitos já nos alcançam. Aquilo que começou com o povo no passado, culminou em Jesus Cristo, e a graça de Jesus Cristo, a sua salvação, nos alcança e nos supre até hoje. Então essa parte desse processo de construção não se aplica exatamente a nós. Aqui Deus está dizendo que levou o povo para humilhá-lo no deserto e para fazê-lo passar por escassez, para aí sim aprender a depender do Senhor. A pandemia não é isso. Não é uma providência que Deus colocou para nos humilhar e para nos testar. Não é isso. A pandemia, o Covid-19, é uma doença como qualquer outra. Ela tem características que fazem ela ser muito mais perigosa. Ela tem características que fazem com que ela se propague muito mais rapidamente. E o nosso mundo é um mundo globalizado, totalmente integrado. Os países e os continentes são aproximados pela facilidade de transporte. Então essa doença se propaga com muito mais facilidade. O momento que nós estamos vivendo faz parte da naturalidade da vida, Nós ficamos doentes,
tomamos medicamento, nos recuperamos ou não, faz parte da vida. Essa é uma doença dentre tantas outras doenças. Mas toda essa dificuldade, toda essa circunstância de reclusão, de quarentena que nós estamos vivendo, se assemelha ao deserto nesse sentido de escassez, de ausência de suprimento, e é onde nós temos a nossa fé testada e provada por Deus. Não é? É uma oportunidade, Deus lança a mão dessa oportunidade para revelar aquilo que está no nosso coração, como diz o verso 2. É claro que Deus conhece o que está no coração de todo mundo, não é? Só que Deus está usando o deserto não para que Ele possa saber o que está no coração do povo, ou usando a pandemia para que Ele saiba o que está no nosso coração, como é que a gente reage no meio da adversidade. Deus já sabe. Na verdade, essa é uma oportunidade para nós descobrirmos como nós reagimos à adversidade. Se nós temos um coração devoto a Deus, capaz de suportar as mais intensas adversidades sem perder a fé. Se nós somos capazes de manter a obediência a Deus, mesmo quando as circunstâncias nos trazem problemas que normalmente nós não temos, não é? E se nós somos fiéis a Ele ao ponto de mantermos a nossa conduta cristã, mesmo em momentos difíceis. Então, esse é um ponto importante para que nós nos conheçamos no que diz respeito à fé que nós temos em Deus, não é? E um outro ponto muito importante que está presente na experiência de Deus com Israel e está na nossa presença, na nossa experiência também, é a nossa capacidade de depender dele, não é? Aqui, Deus usa o deserto para quebrar a arrogância do povo que se sentia muito autossuficiente e pouco dependente de Deus. Talvez para muita gente a pandemia tenha ressaltado esse fato mesmo, que achavam que eram capazes de viver por sua própria conta, a partir da sua própria capacidade, mas estão precisando depender de Deus. E nessa experiência estão descobrindo que na dependência do Senhor, nenhuma das nossas necessidades fica sem ser amparada. Essa é a grande conquista e a grande herança que nós podemos levar depois que essa pandemia passar. Nós não precisamos de pão, nós não dependemos do nosso esforço, nós dependemos de acreditar, de confiar, de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Essa pandemia precisa gerar isso no nosso coração, um aprendizado novo, que nos fortalece em nossa dependência a Deus e que nos faz viver plenamente, a partir de agora, para frente, sempre dependendo prioritariamente de Deus e do que Ele pode fazer em nossa vida. Nós podemos trabalhar, conquistar coisas pelo nosso esforço, mas Ele jamais estará alheio à bondade e à graça de Deus, que é quem de fato supre todas as nossas necessidades. O povo precisou do deserto para ser preparado por Deus para entrar na terra prometida com o coração no lugar certo. Que Deus possa nos fazer sair da pandemia com o coração ainda mais centralizado diante de Deus e diante da sua vontade. Vamos orar. Amado Deus, grandioso e eterno Pai, louvado seja o seu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o seu nome, porque nada que pode acontecer de ruim conosco tem acontecido porque o Senhor tem nos sustentado. Que o Senhor continue a produzir em nosso coração essa confiança que nos supre, que nos une ainda mais ao Senhor, que traz paz ao nosso coração e que nos faz depender exclusivamente do Senhor acima de tudo. Que este seja o sentimento que nós vamos guardar no nosso coração quando esse período passar. E que o Senhor possa ir ao socorro daqueles que não conseguem ter essa confiança no Senhor, mas que estão passando momentos de tensão, porque não direcionaram a sua confiança ao seu trono de graça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.